E a gente já começa com uma entrevista importante. Um dos personagens-chave dessa crise institucional, dessa tensão que tomou conta dos três poderes nos últimos dias em Brasília. Ele é um personagem de ponta de lança, um político experiente e que tem sob suas mãos 123 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa agora por telefone, abriu uma exceção para a CNN, a qual eu já agradeço desde já, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Presidente, muito boa tarde. Novamente, obrigada por falar conosco. Eu fiz uma promessa de que seríamos econômicos aqui no horário para respeitar a sua agenda. O senhor me ouve bem? Eu lhe ouço bem, Dana. Muito bem, e saudar você e ao Yuri aí pelo programa. Obrigada. Presidente, vamos começar falando da nota que o senhor soltou hoje. Me chamou bastante atenção o fecho dela. O senhor diz: o eleitor encontrará a urna em 2022, a urna que é, sim, a juíza dos grandes impasses políticos. O eleitor é que dará seu veredito na urna. O senhor, em algum momento, se preocupou ou viu o risco de não realização das eleições por conta da escalada retórica do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Dani, em primeiro lugar, é importante frisar que o nosso posicionamento, e eu cautelosamente esperei todo o dia de ontem para não ser taxado como eu taxei diversos posicionamentos de oportunistas, porque na realidade o são. Nós temos que ter rigor nas nossas atuações, serenidade, trazer esse debate para o centro. Esse debate está muito polarizado. Eu não defendo ativismo de poder nenhum, nem do Legislativo, nem do Judiciário, muito menos do Executivo e dos seus ministérios agregados. É importante dizer que a presidência da Câmara tem compromisso com a democracia, tem compromisso com as pautas que desenvolvam o país, tem compromisso com as reformas, tem compromisso com a harmonia, com a governabilidade, mas não tem compromisso algum com nenhum tipo de ruptura política, institucional, democrática, com qualquer insurgência de boatos, com qualquer manifestação desapropriada. Então isso eu queria deixar bem claro, no âmbito de toda a serenidade, de quem tem sido e propagado como parceiro do governo. Na realidade, nós temos a nossa independência, as pautas da Câmara, elas variam da esquerda para o centro, para a direita, dando espaço a todos os parlamentares, mas focados no combate à pandemia, na vacina no braço do povo, na volta do crescimento, do desenvolvimento do nosso país, e não terá o nosso apoio qualquer insurgência de quebra da regra institucional. Nós defendemos as eleições como, de um lado, a maneira democrática de se escolher os nossos representantes e, de outro, para que a população também absorva. E nós não podemos estar o tempo todo com rupturas políticas, nem a nível de golpe, nem a nível de impeachment, o tempo todo caindo sobre a cabeça de todos os brasileiros e de todos os candidatos, principalmente a presidente da República. Presidente, boa tarde, obrigado por estar conosco. O senhor falou de declarações oportunistas e o senhor falou na sua nota, inclusive, usando letra maiúscula nesse termo oportunismo. Onde que o senhor especificamente está vendo esse oportunismo? É na CPI, cujo trabalho o senhor já foi crítico? É no Judiciário ou é no próprio Congresso Nacional, entre as forças de oposição ao governo? Quem está sendo oportunista na avaliação do senhor neste momento? Veja, Yuri, a nossa fala sempre é de muita prudência. Eu sempre fui tido como um político de ações claras, não é? Mas nesse momento, a nossa obrigação é chamar a conversa para o centro. É sair dos extremos da direita, sair dos extremos da esquerda. E oportunista é todo aquele que usa da sua prerrogativa para se aproveitar de um momento de crise, para fazer valer a sua opinião, não é? Então, na minha opinião, a democracia do Brasil, apesar de jovem, é firme, já passou por diversos comprometimentos ou testes ou dificuldades. Na nossa visão, cabe ao Legislativo legislar sobre qualquer proposta de mudança de sistema eleitoral, qualquer mudança que configure a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral cabe receber
as deliberações e votações do Legislativo e implementá-las, se for o caso. Cabe ao Poder Judiciário julgar. Nós estamos numa obstinação de emissão de opiniões que acirram os ânimos. Cabe ao Poder Executivo se manter no óbice e no limite dele de obedecer os preceitos constitucionais e as Forças Armadas da mesma forma. Nenhum ministro, principalmente desses 3 ministérios, Exército, Aeronáutica e Marinha, tem que estar exprimindo sentimentos políticos com relação a esse ou aquele posicionamento. Eu acho que nós deveremos ter várias matérias legislativas que deverão ser encaminhadas no plenário do Congresso Nacional que delimitem essas situações. Então, a minha palavra aqui é justamente dar o conforto ao povo brasileiro, que a Câmara, como uma casa do povo, a mais aberta à democracia, onde os anseios chegam com mais forças, está atenta a qualquer tipo de insurgência contra as instituições, contra a atuação de liberdade, o que o preceito constitucional firma como separação de poderes tem que ser preconizado. Mas, nesse momento, deixar claro que a institucionalidade do Brasil não pode, não será posta absolutamente em risco. Nós estamos com um clima de otimismo com relação ao crescimento do PIB, nós estamos aí com o desemprego caindo, formal, mas nós passamos por um momento de muitas dificuldades ainda, com a pandemia em curso, com várias mortes, a vacina chegando, aumentando, as mortes de média caindo. Nós estamos a ponto de chegar agora em agosto, setembro e termos alternativas de aberturas de economia, de podermos nos livrar definitivamente da máscara. E não é justo com o povo brasileiro que não está preocupado com essas picuinhas, com essas demandas ocasionais de poderes em Brasília. O povo está preocupado se vai crescer, se vai ter emprego, se vai ter vacina, como é que vai ser o destino do Brasil. E não é justo que nós polarizemos todos os noticiários com essas insurgências, com esses oportunismos, Yuri. Perfeito. De momento de querer se aproveitar de uma crise, de um aceno a gestos que não comportam com os cargos que as pessoas têm, para tentar polemizar e causar dificuldades para, de novo, eu repito, o crescimento do Brasil, que é um país forte, um país grande, gigantesco, de um povo que sabe o que quer. Então, nós queremos a manutenção do sistema institucional acima de tudo. E Perfeito. Que cada poder, cada representante deste, saiba se conter nos seus limites constitucionais e as suas atribuições legais. Presidente, vou pedir ao senhor, por favor, se puder, ficar conosco mais 6 minutos. 6 minutinhos, porque assim eu consigo fazer mais uma pergunta, o Yuri também, e o nosso analista em Brasília, acho que Renata Agostini também. Claro, todo mundo gostaria de falar com o senhor, mas eu quero ser leal à promessa que fiz quando pedi a entrevista. Se o senhor tiver mais 6 minutos, a gente consegue resolver, podemos? Podemos sim, Dani, com todo Obrigada. prazer. Eu quero que fique bem clara a posição do Congresso no que pertine à Câmara dos Deputados. Perfeito. Presidente, a gente vai falar de reforma. Eu sou testemunha do esforço que o senhor tem feito nos bastidores para acalmar o ambiente político, que é, sim, tenso. Eu sou testemunha desse esforço, mas eu também não posso, por dever de ofício, deixar de falar do impeachment, um assunto que o senhor é rotineiramente questionado. Acaba de sair uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada pela Folha de São Paulo, 54% apoiando o impeachment de Jair Messias Bolsonaro. O senhor diz que o país não pode viver aos solavancos, né, com ameaça de radicalização de um lado e impeachment de outro. Diante dessa alegada maioria testada pelas pesquisas, o senhor mantém essa posição? Olha, Dani, a gente não pode. Eu queria deixar essa fala bem tranquila. Há poucos dias o presidente ACM Neto deu uma entrevista longa num veículo de comunicação e da parte dele também, que é um crítico da postura do governo federal, por exemplo, ele não vê condições para implementação também de um impeachment nesse momento. Nós temos que ter calma, responsabilidade, colocar a bola no chão. Como eu disse numa metáfora, trazer essa bola para o centro do jogo, do centro do campo. O impeachment é muito mais do que uma pesquisa, é muito mais do que uma vontade da oposição, que eu nem sequer sei se quer impeachment mesmo. O impeachment tem diversas alternativas, diversos objetivos. Um deles é desgastar a administração, no que, com os erros que o Poder Executivo vem cometendo, vai conseguindo. Então, num determinado momento, eu quero deixar claro
de que não é o presidente da Câmara que faz o impeachment, é o impeachment que faz o presidente da Câmara. Ele precisa de muitas características, de muitos critérios, de muitas consequências juntas que possam unir para chegar nessa situação. Agora, nós não podemos, o Brasil não deve se acostumar o tempo todo a estar instabilizando eleição após eleição. Todos os presidentes que passaram e foram eleitos desde a redemocratização tiveram pedidos de impeachment feitos, votados, uns aprovados, outros rejeitados. Mas nós não podemos. Então, o que é que entra na nossa cabeça? Que nós, já que estamos discutindo reformas eleitorais, que a gente já possa prever que em 26 a gente mude definitivamente esse sistema no Brasil, em vez de presidencialismo, para um semipresidencialismo, talvez para um parlamentarismo. Importante. Porque essas instabilidades causam, não tenho dúvida, uma ruptura política grande no país. Quanto tempo demoraria um impeachment para ser analisado, votado, e o que é que se pagaria? Então, se o resto do Brasil, que não só a política, né, precisa de tranquilidade, precisa de perspectivas, de previsibilidade, que a gente dê essa chance e vamos vendo como os fatos vão se desenrolando. A CPI está aí cumprindo ou não, certo ou não, o papel dela, mas com todo o direito constitucional e regimental de funcionar. As questões já estão postas no Supremo, as situações já estão postas na PGR. Então vamos aguardar com parcimônia, mas com equilíbrio. Perfeito. Acho que o Brasil não pode se acostumar a todo presidente estar suscetível a estar casado já desde que é eleito com o impeachment do lado. Presidente, então vou aproveitar o gancho que o senhor colocou em relação às reformas eleitorais e reforma política que está em discussão, além do voto impresso, que é um tema que acaba chamando mais atenção, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro tem jogado mais luz sobre essa discussão. Mas pelo que o senhor está falando, a reforma política que está se desenhando na Câmara já prevendo mudança nessa eleição de 2022 na forma como eleger os deputados, seja por meio do distritão ou por algum outro modelo transitório, para que em 2026, na avaliação do senhor, tenhamos um outro sistema que aumente a governabilidade dos presidentes eleitos. É isso que o senhor está defendendo? Veja, o presidente da Câmara, Yuri, e principalmente com todas as situações que eu fiz e construí, a Câmara saiu da Câmara do eu para a Câmara do nós. É importante deixar isso cada vez mais claro. As pautas que são votadas na Câmara dos Deputados, elas são consensuadas, discutidas, mastigadas, e depois de muita maturação elas vão a plenário, tanto é que as votações elas têm sido retumbantes com relação ao quórum. Com relação à reforma política, é importante que o Legislativo ele se acostume a fazer previsões, para que o eleitor saiba por onde vai. Nós votamos uma legislação em 17, que agora está sendo questionada, quando o objetivo é a diminuição do número de partidos, para que o eleitor identifique melhor quais são os posicionamentos partidários, não é? E se essa inconstância no resultado das eleições está sempre suscetível para que as oposições fiquem pedindo impeachment, que se mude o sistema, mas isso numa proposta que eu já estou discutindo com líderes a partir dessa última crise. O que é importante dizer também que tem que avisar a quem está em busca de holofote que a eleição ainda será daqui a 15 meses. Sim. Não é o momento apropriado. Então, quem se assodar pode queimar a largada. As pesquisas, elas refletem o momento. A minha obrigação como presidente da Câmara é ouvir a todos os deputados, ouvir a população, ouvir as demandas, mas com muito equilíbrio, de saber discernir o que pode contribuir e o que não no seu momento adequado. Eu rezo todo dia para que esse discernimento nunca me falte e que a gente tenha tranquilidade nessas escolhas. Mas, nesse momento, é possível dizer também que essa discussão tem que vir à tona. Perfeito. Porque se o sistema presidencialista, com a Constituição parlamentarista, vem se desencontrando, é importante que a gente homogeneize ou para um parlamentarismo mais avançado ou para um presidencialismo mais puro. Mas com essa desunião entre Constituição e sistema de regime, está muito difícil e isso causa sempre muita instabilidade para uma democracia jovem. Agradecendo novamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando conosco por telefone, abriu uma exceção. Ele se manteve silente durante o dia de ontem, antecipou uma nota e agora fala à CNN, respondendo a todos os questionamentos em respeito à liberdade de imprensa e também ao momento grave, como ele mesmo classificou, que passa o país. Presidente, peço então sua paciência. Renata Agostini, nossa analista em Brasília, o senhor a conhece, ela fala também com o senhor agora. Renata?
Presidente, boa tarde. Esse debate importantíssimo que o senhor coloca agora, então, do Congresso, da Câmara, debater uma mudança no atual sistema, o senhor já conversou, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro sobre esse debate? Se o senhor pudesse esclarecer aonde está esse debate no momento com os líderes e se, de fato, o senhor pretende colocar esse debate em curso, qual seria o cronograma para isso? Não, Renata, veja, me desculpe só, a sua pergunta falhou um pouco, deixa eu ver se eu ouvi direito. Você perguntou que se nessa mudança de sistema eu teria conversado com o presidente Bolsonaro, teria conversado com os líderes e qual o prazo, é isso? É perfeito, é isso mesmo, presidente. Não, veja bem, não. As pautas legislativas, elas não precisam de aconselhamento, de conversas com o executivo ou com o judiciário. Como eu disse, cada poder, dentro do seu quadrado, dentro dos seus limites constitucionais, eles se resolvem. Importante que eu tenha respeito pelas decisões judiciais, que eu tenha respeito pelas decisões administrativas do Executivo e que os outros dois poderes tenham respeito absoluto pelas decisões legislativas, pelas leis que a gente produz. Então, o que os deputados estão com o Código de Processo Eleitoral em andamento, uma sistematização e uma comissão especial para tratar de sistema eleitoral. Então, essas discussões elas vão vir à tona rapidamente, essa semana ou no mais tardar com votação em plenário para o dia 4 de agosto. O que eu coloquei aqui, quero deixar claro, é que eu vou sugerir essa semana aos líderes que nós repensemos com tudo que vem acontecendo para que a partir de 2026, 2022 seja só uma transição para que a gente possa discutir, não que isso vá ser realidade, que a gente possa homogeneizar essa questão de Constituição com regime para que a gente tenha uma coisa mais uníssona. E se a gente puder fazer isso, nós faremos agora para deixar já com a previsibilidade de 26 isso bem encaminhado. Mas antes de tudo, viu, Renato, eu queria deixar claro que o nosso posicionamento, como eu disse a Daniela e como eu disse ao Yuri, é de fazer uma gestão harmônica. Nós temos dado provas disso, comprometidos com pautas que engrandeçam o nosso país, que reformem o nosso país, que ofereçam crescimento para a nossa população, pautas de esquerda, de centro e de direita, ouvindo a todos os deputados, mas absolutamente contrário a qualquer tipo de mudança e de rupturas do sistema democrático. Uhum. Presidente, agora quem vai fazer a pergunta é o Gustavo Uribe. Uribe, boa tarde. O entrevistado é seu. Boa tarde, presidente. Presidente, o senhor tem defendido o semipresidencialismo, mas a gente vê alguns países no mundo que têm esse modelo e você tem uma estabilidade com a queda dos primeiros ministros. O senhor não acha que no Brasil isso pode aumentar um cenário de instabilidade, já que é mais fácil a queda de um primeiro-ministro do que um processo de impeachment em relação ao presidente? Veja bem, Yuri, para que Uribe, para que a nossa entrevista não seja desvirtuada, vamos deixar bem claro. Eu não estou defendendo um semipresidencialismo. Eu estou dizendo e afirmando que, se for o caso, é muito menos danoso que um primeiro-ministro que é eleito pelo Congresso e tem que ter base de sustentação o tempo todo em ordem, caia do que caia um presidente todo mandato. Porque um presidente, quando cai, assume um vice que não teve voto, que não tem compromisso, ou que pensa diferente, ou quando não, você tem novas eleições, você tem uma mudança no que a população escolheu. Então, quando você faz um sistema, e eu estou dando como exemplo essa ideia que nós vamos conversar, porque conversar é a nossa função, legislar também. Como alternativa, talvez seja mais simples, porque isso dá certo em muitos países do mundo, não é? E eu acredito que nós temos que caminhar para algum modelo mais estável, mais previsível. Quando não houver apoio, cai aquele primeiro-ministro. E um primeiro-ministro com apoio é eleito. Isso rapidamente, sem custo nenhum para o país, nem sem nenhuma delonga. A gente ouviu aqui o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Ele abriu uma exceção para a CNN. Deputado, eu vou cumprir aqui o combinado, agradecendo a esticadinha que o senhor nos concedeu aqui, respondendo a todos os nossos analistas. Eu agradeço novamente e deixo aí o espaço da despedida para, se o senhor quiser fazer uma nova manifestação ou apenas alinhavar aqui toda essa conversa bastante importante. Arthur Lira afirmou que a Câmara não tem qualquer compromisso com um movimento de ruptura ou de abalo institucional. Presidente, então, o microfone para o senhor. Desde já, de novo, muito obrigada e boa tarde.
Bom, Dani, eu queria lhe agradecer sempre a imparcialidade que a CNN faz nas transmissões, nas coberturas de assuntos importantes. Saudar a todos e que nós passamos essa semana, Dani, assistindo discursos de cá, Twitter de lá, nota oficial vindo de todo lado, de todo canto. Basta, eu acho que é hora de basta, de bravatas, de recadinhos dos poderes. A gente sabe que não há clima, não há espaço, ou qualquer apoio para a ruptura institucional. Ninguém, nem a Câmara, nem ninguém vai sustentar uma aventura desse tipo. Então vamos tratar do que é concreto. Pandemia, vidas em risco, desemprego, possibilidades de inflação, geração de oportunidades, uma reforma do Estado. Essa é a pauta que o brasileiro quer de verdade. Os empresários querem previsibilidade, querem estabilidade. O Brasil está se levantando, a gente fica muito animado em poder contribuir para isso. A CPI tem feito seu trabalho, avançando no que pode. Se de fato cair algum fruto podre desta árvore, aí sim, as instituições têm seus mecanismos, né? Tem que avisar para quem está, como eu disse, à busca de holofote, que as eleições estão longe. Nós precisamos aproveitar esse ano de 2021, que é um ano ainda de muito trabalho, que é um ano que nós estamos tentando sair com altivez dessa CPI, respeitando a todos os que tombaram pelo caminho, amigos, familiares, parentes, todo mundo tem alguém ligado, para pedir calma, para pedir serenidade, para que nós, mais uma vez, deixemos os oportunismos e que cada poder fique estritamente no seu limite constitucional. Nós precisamos disso agora, porque a população não vive essas agruras, esses embates de Brasília. O brasileiro comum, ele sai de manhã de casa para arrumar o pão seu de cada dia, numa luta perpétua aí de sobrevivência. Então, a eles toda a honra e toda a glória, e nós, com relação e respeito a todos eles, é que eu rogo e peço para que todos tenham bom senso e que cumpram, sem estar nominando. Cada um sabe onde extrapolou, cada um sabe onde está extrapolando. Sim. E o nosso papel aqui é de tentar apaziguar para que essa semana a gente tenha um arrefecimento de ânimo, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, presidente. Obrigado, presidente. Uma boa tarde para o senhor. Mais uma vez, muito Boa obrigado tarde, pela entrevista.